Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz. Buenas noches, queridos hermanos. Gracia e la paz do Senhor Jesucristo, amém? Muito bem, meus amados, que bom voltar a vê-los. Estava com saudade de vocês. Eu estive durante um tempinho meio recolhido, focado numa faculdade que me sugou bastante, né? Eu costumo dizer, pastor, que algumas coisas eu gosto de fazer bem feito. Eu acho que o crente deve fazer tudo bem feito, viu? Eu acho que nós temos que ser os nossos, dar testemunho desde a forma como nós encaramos a excelência. Eu falei para o Benício hoje, falei assim, o primeiro ato de testemunho vocês já deram. Tem que ser bom, tem que ser excelente. Em primeiro lugar, já começa falando de Jesus assim, é verdade. Por quê? Porque a excelência, ela atrai as pessoas e glorifica a Deus. Então, quando você está em primeiro lugar, a segunda coisa eu falei para ele, falei assim, relacionamentos estratégicos. Você tem que se importar com as pessoas. E eu falei a terceira coisa para o Benício, falei assim, faça aquilo que ninguém faz. Faça aquilo que ninguém está fazendo. Quando você surpreende alguém com uma ação, isso também é uma forma de você evangelizar. Foram 3 conselhos que eu dei rapidinho para o Benício sobre o Ministério de Esportes, porque nós estamos fazendo a obra de Deus em todos os momentos. Eu fazia um tempo que não vim aqui e eu fiquei muito feliz de poder observar o que Deus está fazendo. E eu percebi que eu descobri que é uma igreja grávida, viu? É uma igreja, vocês estão grávidos, não sei se vocês entendem isso. Mas eu quero dizer que vocês estão grávidos. A primeira impressão que eu tive é exatamente isso. Eu vi as fotos ali da geração semente, e enquanto eu ouvia, eu estava lembrando das minhas aulas. A minha professora diz assim, quando que um filho é concebido? Aí eu falei assim, isso é fácil, né? Um filho é concebido, quando um homem ou uma mulher, né? Tá ali, aí começa a concepção, espermatozoide, tá o óvulo, pá, nasce um filho. Eu falei assim, falei assim, não, como assim não? Aí a minha professora diz assim, um filho nasce primeiro na idealização da mente dos pais. Eles começam a sonhar com esses filhos, com o nome, começa a pensar como é o quarto, cria aquele ambiente. É muitos antes. Um filho, ele começa a ser concebido a partir de um sonho. Por isso que eu disse para vocês, vocês estão grávidos. Vocês estão se preparando para uma colheita, para gerar filhos que serão amados pelo Pai e amados pela igreja. Quando você abraça aquilo que Deus está fazendo, quando você se junta ao projeto de Casa de Paz, isso você também tem que entender que é uma geração semente para você também como igreja. Porque há um sonho e filhos já estão sendo concebidos. Desde o momento quando a igreja começa a orar, desde o momento quando a igreja se junta àquilo que Deus está fazendo, desde o tempo quando você começa a colocar nomes em intercessão de casas que você vai bater a porta para dizer aqui, você quer que essa aqui seja uma casa de paz, já começa uma geração semente. Então parabéns pela gravidez de vocês, porque vocês terão muitos filhos, amém? Hoje eu quero compartilhar, eu vou fazer uma confissão para você de pregadores. Pregadores, eles não gostam muito, às vezes, de pregar em textos muito conhecidos. Primeiro, porque já ouviram muito essas mensagens. Outra, porque quando o pregador começa a ler o texto bíblico, e é um texto conhecido, o pessoal fala assim, de novo uma mensagem dessa, eu já ouvi, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, quero fazer um desafio para você, tá bom? Não despreze o conhecido, porque sempre tem algo novo, tá bom? Sempre tem algo novo. Deus tem algo para falar no seu coração. E eu vou falar um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de pedir para você que o seu interesse não diminuísse por ser um texto conhecido, porque tem algo novo que Deus quer compartilhar com você, tá bom? O texto é de Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. É o texto da primeira lição da Casa de Paz. Eu não sabia disso, viu? O pastor que me mostrou hoje, eu falei assim, olha só, né? Já começa por ali. Esse foi o texto que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com você.
Assim você anota todas as coisas aí da mensagem, tá bom? Cadê o Assir ali, ó? Anota tudo aí, porque eu não escrevi nada, né? Depois você passa para mim. Vamos lá, diz assim, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Outras versões dizem sobrecarregados, diz a versão NVI. Gosto mais dessa. E eu vos aliviarei, ou eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é um texto muito conhecido, ele não é tão compreendido no seu caráter histórico, ou seja, como este texto chegava aos seus primeiros ouvintes. Você sabe que a Bíblia, ela está inserida num contexto histórico, num contexto cultural, e os seus ouvintes, eles, quando Jesus menciona estas palavras, elas têm muito a ver com aquilo que a religiosidade dos judeus, né? Ou aquilo que os judeus estavam vivendo do ponto de vista religioso. Ou seja, quando Jesus menciona a respeito do jugo, ele estava falando a respeito da religião judaica. Mateus, ele é um judeu, levita, você sabe que ele foi um coletor de impostos. E quando ele começa a escrever esta parte para um público judaico, para os hebreus, o público dos seus leitores, primeiros leitores eram judeus, então eles entendiam muito bem a linguagem que ele usa, era para alcançar o coração deles. E este jugo era a ideia daquilo que a lei tinha se transformado para as pessoas. Por quê? Porque você tinha a lei, que era o Pentateuco ali em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei que é expressa nesses livros, os saduceus e os fariseus, além deles colocarem aquela lei, eles tinham colocado outros códigos para cumprir a lei. E isto tinha se tornado altamente pesado, dificílimo demais de você viver e cumprir. Ou seja, eles tinham criado uma série de normas, de paradigmas, de mandamentos para obedecer aos outros mandamentos. Você percebe, por exemplo, essa ideia quando Jesus começa a se alimentar, ele está fazendo uma refeição, e os saduceus, aliás, os fariseus ficam escandalizados porque ele não lavou as mãos. E não tem a ver com uma questão de higiene, mas por uma questão religiosa, porque o judeu entendia que você poderia ficar contaminado por você tocar qualquer coisa que estivesse impura. Como, por exemplo, uma pessoa que tivesse tocado no morto, talvez o pastor Vicente tivesse tocado no morto e eu não sabia, mas ele encostasse em mim, por ele ter tocado no morto, estava impuro e eu também, portanto eu deveria me purificar. A ideia de lavar as mãos era um ato de purificação. Aí Jesus vai dizer, não é o que entra, o que contamina o homem, mas é o que sai de dentro do homem. Porque de dentro do homem que saem a prostituição, o adultério. Aí ele vai mencionar os pecados que saem de dentro. O problema, o coração do problema, meus amados, é sempre o coração do homem. Deu para entender? O coração do problema é sempre um problema de coração, vale a redundância. Quando falo coração, estou me referindo à nossa interioridade, aquilo que está dentro da nossa alma. E é ali que começa o nosso trato, é ali que Deus quer tratar. Então quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, talvez você já ouviu este versículo, de repente olhando para a sua história familiar, dizendo, meu casamento está ruim, eu estou pesado demais, não suporto, estou cansado, eu estou fadigado, não sei mais o que fazer. Ou até mesmo dizendo assim, olha, eu já fiz tudo o que eu podia, e eu não tenho mais esperança nesse casamento. Eu já ouvi isso tantas vezes.
E uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas, algumas pessoas me perguntam, pastor, quando é o momento de desistir do casamento? Eu falo, depois de você ter certeza que você tentou tudo. Aí as pessoas dizem assim, eu já tentei tudo. Então fala assim, vamos fazer uma avaliação? Fala assim, você já pediu ajuda para alguém? Como assim, você já se expôs com alguém? Buscando ajuda? Fala assim, não, então você não tentou tudo. Você já morreu a você mesmo? Já se colocou no lugar do outro? Fala assim, não, eu estou falando de amor. Não, mas eu faço e a pessoa não responde. Fala assim, então você não ama. Porque amor não é a mesma coisa de justiça. Justiça você planta, você quer colher. Amor não, você apenas ama. Ou seja, você apenas escolhe amar. É diferente. Às vezes o nosso problema é de coração, é nossa concepção de amor. A gente que está cansada do trabalho, do chefe, cansado, esgotado, fadigado. E este versículo tem a ver com você sem dúvida alguma. Mas aqui está falando de um cansaço religioso. Aqui ele está falando de um cansaço de gente que tenta fazer as coisas para Deus, tenta buscar uma libertação, tenta de alguma forma vir na igreja, orar talvez, buscar, encontrar uma transformação na sua vida e percebe que as coisas não mudam por muito tempo. E esta é a ideia da religiosidade. Muita gente tem se decepcionado com a igreja, porque elas percebem, elas querem buscar alguma coisa do que fazer. Eu encontro pessoas dizendo assim, pastor, me dá alguma coisa do que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus. Uma espécie assim de fórmula, sabe? Um manual de vida, um manual do que eu devo fazer e não fazer, porque eu não quero viver mais daquela forma. E eu digo para as pessoas, não tenho. Porque Jesus não nos deu uma fórmula, Ele nos deu um relacionamento. Jesus não disse para nós, eu vou te mostrar o mapa. Eu vou dizer para você qual é o caminho. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Jesus apenas diz, eu sou o caminho. Não tem mapa, eu sou o caminho. Você tem que andar comigo. Por isso que eu digo, nós não vamos apresentar na Casa de Paz uma religião, uma igreja. Nós vamos convidar pessoas a um relacionamento com Cristo Jesus. Essa é a diferença. Agora, por que a religião cansa? Quando você diz, eu estou cansado, eu estou frustrado, quando você tem os 4 F's da sua vida atormentando você, ou seja, fracasso, frustração, fadiga e falta de fé, você está na religiosidade. Se você está cansado, provavelmente você perdeu em algum momento do caminho a sua relação com Jesus e você abraçou a religiosidade. Jesus está dizendo isso. Vocês que estão sobrecarregados e cansados, venham a mim. Venham a mim. O tema de hoje é a simplicidade de andar com Jesus e de crescer espiritualmente para realizar a obra de Deus. A simplicidade de andar com Jesus. Por que a simplicidade de andar com Jesus? Pastor Marcelo hoje me abençoou profundamente em muitas conversas na mensagem de hoje pela manhã. E ele disse uma frase hoje pela manhã, muito poderosa. Espero que você, se esteve aqui, se você não esteve, eu vou repetir de novo, porque vale a pena ver de novo. A Globo faz, por que a gente não? Ele diz o seguinte, Jesus diz para você, venham a mim. Mas também ele disse, vai por mim. Mas você não pode ir por Jesus se primeiro você não vir até Ele. Você precisa ir a Jesus. Primeiro o convite dele é vinde a mim. Você não vai chegar para as pessoas e dizer assim, olha, dá uma oportunidade para Deus. Não. Você tem que se dar uma oportunidade. Você tem que ir até Jesus. Você vai levar esse Jesus em sua vida. Talvez você, uma das coisas quando eu falo de discipulado, que as pessoas mais me perguntam assim, pastor, qual é o estudo? Qual é o conteúdo, né? Qual é o conteúdo do que eu vou apresentar? E eu falo assim, não, é você mesmo. Fala assim, não, mas não tem uma lição que eu vou fazer? Tem.
Mas a lição é apenas um pretexto, porque o conteúdo é a sua vida. Você é a carta viva. Você é o representante de Jesus. A pessoa, ela não vai ler o estudo em si mesmo primeiro, ela vai ler a sua vida. Você é a carta viva. É que nem filho da gente. Filho da gente não aprende de Jesus porque a gente está ensinando, transmitindo informações. Filho da gente aprende de Jesus porque ele olha para nós primeiro. Nós somos as primeiras Bíblias que nossos filhos leem. Nós somos a expressão daquilo quem é Deus para eles. Os nossos filhos, para nós, como homens, somos a primeira representação e imagem da paternidade de Deus. A primeira referência sobre a paternidade de Deus somos nós como pais. Eis a nossa responsabilidade. E vocês como mães são a primeira representação da pessoa do Espírito Santo. Quando você tem a orfandade espiritual, é a paternidade de Deus que te cura. Quando você tem a falha na maternidade, é a relação com o Espírito Santo que vai transformando você. Que os atributos do Espírito Santo são os atributos que você aprende na maternidade: relacionamento, consolo, ensino, acolhimento, aprendizado, lado a lado, né? Ninguém chama um pai quando você está doente. A gente fala assim: mãe, cadê você? Não é verdade? Agora, quando o perigo vem de fora, a gente fala assim: pai! É ou não é? Está em nós, nato. Por isso que quando Jesus ele vai ensinar-nos a orar, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. É o resgate, é isso que Deus... Seguir Jesus é simples, o problema é que a religião complicou. Como assim complicou? Porque ela colocou uma série de coisas que você tem que fazer para merecer. Talvez você está dizendo: olha pastor, eu não vou abraçar essa casa de paz, porque tem muitas coisas que eu preciso melhorar. Você não vai melhorar. Se você pensa assim, você vai se frustrar, você vai fracassar, você vai se cansar, porque não é você que vai mudar, é Jesus que vai mudar você. É diferente. Ou seja, a simplicidade com Jesus começa com receber. Eu tenho que receber dele, eu não posso dar nada que eu não tenha recebido. E aí está o problema conosco, com a nossa dificuldade de ser discipuladores. É porque nós não conseguimos receber. É porque nós não recebemos. Que não está apto para receber, não está apto para repartir. Essa é a questão. A simplicidade do Evangelho começa com uma pessoa, com uma verdade, começa com um caminho. E tudo isso aponta para uma única verdade: Jesus. Ele é. Ah, pastor, mas não tem nada para fazer. Não tem alguma receita? Como assim? Eu aprendi, vocês pregam que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que há coisas que nós temos que fazer, que nós temos que conhecer. Eu não estou dizendo que simplicidade não é trabalho. Eu não estou dizendo que simplicidade é a mesma coisa que ser simplista. Eu não estou dizendo que simplicidade é fácil. Eu estou dizendo que simplicidade, quando Jesus está dizendo: venham a mim, você está com os sintomas de cansaço, de fadiga, de frustração, de fracasso, de falta de fé. Então você provavelmente está vivendo uma vida religiosa, e Jesus quer tirar esse sobrepeso das suas costas, esse jugo, aquilo que está subjugando você, aquilo que está oprimindo você, aquilo que está tirando você do foco. Se você está dizendo: eu estou cansado, então você precisa ir até Jesus. Ele alivia as suas cargas. Mas como assim, pastor? A simplicidade de andar com Jesus e crescer tem a ver com essa palavrinha: aprendei de mim. Repita comigo: aprendei de mim. Geralmente nós pregamos até ali, né? Vinde a mim, vinde a mim. Fala assim: Jesus fala que vinde a mim, mas você tem que ir para quê? Para aprender com Jesus. Talvez você já foi até Jesus, você fala: não deu certo, já fui, já clamei, já busquei, já fui na igreja, já li livros, já aí continua da mesma coisa. É que você não percebeu a segunda lição.
Primeiro você vem a Jesus e depois você aprende, não sobre Jesus. Tem muita gente que está aprendendo sobre Jesus, não é sobre Jesus. Você vai aprender com Ele e não sobre Ele. Qual é a diferença? É simples, chama-se experiência ou vivência. Explico melhor. Eu sou da Bolívia. A Bolívia tem um clima que faz frio o ano todo, que é na Cordilheira dos Andes. O espaço geográfico da Bolívia é assim, ó. Começa aqui, 4.200 metros, onde fica a cidade do Alto. 4.200 metros acima do nível do mar. Você chega assim, falta ar, viu? Aqui, né? O pessoal brinca, diz que o avião sobe para poder pousar. Mas não é verdade, ele voa mais alto, né? Assim, ó. Aí vem aqui. E aqui é o Acre, né? Ou Mato Grosso, fronteira, ali é igual o clima do Brasil, tropical. Mas aqui faz muito frio. E ali aquele negócio chamado da altitude, não é brincadeira não. Sabe qual é a sensação? Quando você está muito resfriado e você dá uma carreira de 100 metros, muito resfriado, e você fica... Essa é a sensação quando você chega lá. Essa é a sensação de você passar mal. E eu posso te descrever muita coisa da Bolívia. Eu posso falar sobre as comidas, sobre o povo, sobre o local, sobre as pessoas. Eu posso falar tanto sobre isso que você pode dizer, eu já conheço a Bolívia. Falei assim, você não conhece a Bolívia. Você ouviu falar sobre a Bolívia. Quando você estiver lá, e você sentir aquele ar gelado, aquele vento, começar a passar mal e a vomitar por causa da altitude, aí você vai dizer, agora eu conheço. Aprender com Jesus é isso. Talvez você ouviu que Ele é amor, Ele é perdoador, Ele liberta, Ele cura, Ele livra, Ele te dá a paz, mas você ainda não aprendeu com Jesus, porque você abraçou uma religião. Você não abraçou Jesus, você abraçou uma religião. A marca da religiosidade é representada pela pessoa de Marta, na cena com Maria. E eu não estou falando que o aprender não tem a ver com trabalho, porque a simplicidade é trabalhosa. A simplicidade tem muito trabalho. A simplicidade primeiro é graça. Eu recebo, mas a simplicidade também é disciplina. Tem coisas a eu fazer, mas qual é a diferença, pastor? A diferença é simples, é saber o que Jesus está fazendo e você fazer exatamente aquilo. Como assim? No caso de Marta, Marta não estava errada em si mesmo pelo fato dela estar querendo servir Jesus. O erro de Marta era perceber o que Jesus queria fazer naquele dia e não o que ela queria fazer para Jesus. O que ela queria fazer para Jesus era servi-lo, mas o que Jesus queria fazer era ensinar a permanecer. Ou seja, a religião diz assim, faça alguma coisa por Jesus. O Evangelho diz assim, você não pode fazer nada por Jesus. Aliás, Ele nem precisava que você fizesse alguma coisa por Ele. Ele apenas escolheu fazer por meio de você. Então, como assim, pastor? Não entendi. A questão era o que Jesus queria. Em outro momento, provavelmente, Marta já tinha servido Jesus. E Jesus provavelmente tinha se agradado do serviço, porque eram amigos muito conhecidos. Provavelmente era um lugar onde Jesus pousava. Agora, aquele dia não era o mesmo dia de ontem. Aquele dia, Jesus queria ensinar, queria compartilhar. Agora, qual é o sinal de que Marta estava na religiosidade? Porque ela estava ansiosa e fadigada. Quando você está ansioso e fatigado, você está na religião. Você não está no Evangelho. Ah, pastor, mas o Evangelho não tem trabalho. Claro que tem. Mas qual é o trabalho? Não é o seu trabalho, é o trabalho dele. É você juntar-se àquilo que ele está fazendo.
Então, quando Jesus fala de descanso, aqui Jesus está dizendo: sábado não é mais um dia, sábado agora é uma pessoa, sou eu. Jesus, em certa ocasião, ele curou uma pessoa no sábado, o povo ficou escandalizado. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim: mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nossa, aí os judeus ficaram revoltadíssimos. Como é possível? Deus descansou no sábado. Lá no Gênesis é um modelo de que nós devemos descansar, porque nós somos o que estamos sendo projetados. Mas Deus, ele trabalha o tempo todo. E Jesus vai dizer no versículo 19 de João 5: disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz. Então, quando você vai aprender de Jesus, o que você vai aprender primeiro? Que você não pode fazer nada sozinho, que você não deve fazer nada para Jesus, que na verdade você tem que fazer aquilo que ele já está fazendo. Entendeu a diferença da religião? Às vezes nós pregadores erramos, porque nós dizemos: você tem que aceitar, você tem que se envolver na obra de Jesus, envolva-se, abrace a obra. Aí a gente sai assim: eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. O que eu vou fazer para Deus? O que eu posso fazer para Deus? Aí você sai daqui querendo fazer alguma coisa para Deus, fala assim: abraçou a religião. Por quê? Porque não é você que tem que fazer. Você tem que sair daqui dizendo assim: onde Deus já está trabalhando, porque eu vou me juntar àquilo que Ele está fazendo. Eu não sei onde Deus está trabalhando, mas que Deus está trabalhando, está. Porque o que está acontecendo na Casa de Paz não é um método, não é um evento, não é um programa, é um movimento de Deus. É um resgate daquilo que Deus está fazendo, porque Ele está dizendo: a colheita está pronta. Sabe por quê? Reparem os sinais. Quais são os sinais? Em São Gonçalo, as denúncias estão acontecendo, estão aparecendo no Jornal Nacional. Sabe o que está acontecendo isso? As feridas estão sendo expostas. Sabe o que está acontecendo? O Brasil está em crise. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão entrar em desespero. As necessidades físicas, materiais e emocionais vão começar a tocar nas nossas portas. A família está desestruturada. Sabe o que está acontecendo? Estamos doentes emocionalmente falando. Sabe o que está acontecendo? As carências de todas as espécies. Está como Jesus olhando as ovelhas, dizendo: não tem pastor, não sabem o que fazem. Olha as multidões. E o problema não é, Jesus não disse: orem por um programa. Jesus não disse: orem para saber pregar. Jesus não disse: orem para que vocês expulsem demônios. Ele não disse: orem por unção. Ele não disse: orem por poder. Não disse isso. Jesus disse: ore por trabalhadores. Você está sendo convocado para o mover de Deus neste Brasil. Agora, você vai querer ficar um crente 4S? Conhece o crente 4S? Salvo, sentado, satisfeito, sonolento. É o crente 4S. Salvo, sentado, satisfeito, sonolento. Tá bom. Eu vou para o céu, pastor. Nem que seja de gari, eu vou. Tá tudo bom. Eu aprendi como um bom batista que a salvação não se perde. Então eu estou garantido. Você foi chamado para se envolver no que Deus está fazendo. Ah, pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado no meu trabalho por causa de Eva e Adão que pecaram. Está escrito na Bíblia que com o suor da tua frente te alimentarás. É por causa do pecado o meu cansaço. Não, senhores. O trabalho sempre existiu antes da queda também. A consequência do pecado é a fadiga e não o trabalho.
Porque quando Deus veio para o homem, Ele deu trabalho. Você vai nomear, ou seja, você vai dar sentido, você vai dar identidade nos animais, você vai criar e se nomeia pela palavra. E Jesus disse: você é responsável pela palavra, você foi chamado a ser profeta, ou seja, a proclamar aquilo que Deus disse. E esta continua sendo chamado para a igreja. Você tem que nomear, ou seja, dar criação, sentido por meio da palavra. E isto era trabalho. O que é o pecado? A consequência do pecado não é o trabalho. A consequência do pecado é a fadiga, o cansaço, a sobrecarga. É isso que denuncia que nós perdemos a simplicidade do Evangelho e abraçamos a religião. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho, mas eu não faço nada por mim. Como que Jesus fazia então? Ele só fazia aquilo que o Pai estava. Na prática, como funciona isso? Você está assim, ó. Estou orando pela minha casa de paz. Eu tenho filhos e eu quero clamar a Deus. Eu estou orando por uma família e eu estou buscando. De repente você está lá na faculdade ou no seu trabalho e alguém diz assim: você é crente, né? Eu sou. Fala assim: engraçado, eu estou com muita curiosidade de saber das coisas de Deus. Vem cá, me responde um negócio. E como é isso sobre a Bíblia? Ele já começa a perguntar. Aí você não dá bola. Aí você tenta responder e dizer assim: olha, e você continua focando. Você não percebe que ninguém busca Deus. E quando alguém faz perguntas espirituais, é porque Deus já está agindo na vida daquela pessoa. Você tem que parar tudo. E você vai talvez fazer casa de paz em lugares que você nunca imaginou. Como numa fábrica, como numa classe, como numa faculdade, como numa boca. Você vai falar de Jesus. Porque casa de paz é uma expressão não apenas lar. Casa existe lugares onde você vai dizer paz. E a paz vai estar ali. Aí você deve ficar e ali você deve falar de Jesus para aquelas pessoas. Agora a pergunta é: você vai ficar fora disso? Você vai ficar fora do que Deus está fazendo? Porque isso não tem a ver com apenas a memorial. Isso tem a ver com o mover de Deus. Isso tem a ver com o que Deus está dizendo para o Brasil: vocês precisam abandonar a religiosidade e vir a mim. Porque o que há é muita religião, mas Evangelho é o Evangelho, a simplicidade. Aprenda de mim. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. A palavra manso na verdade é gentil. Humilde no sentido de que também se sujeita, mas não a uma sobrecarga. Esse texto parece meio contraditório, né? Porque ele vai dizer: venham a mim, eu vou dar descanso para vocês. E tomem o meu jugo. Peraí, é para ficar livre de jugo ou é para ter um outro? Não estou entendendo, né? Você vai entender pelo resultado. Não é que não há nada por fazer. A simplicidade é trabalhosa. Tem trabalho. Mas qual é a diferença? É você estar exatamente no lugar e fazendo as coisas que Deus quer que você faça. Às vezes Deus não vai querer que você faça nada. Ele vai dizer: apenas ore. Apenas fique quieto. Às vezes Deus vai te dizer: larga tudo. De onde você está no avivamento, naquela coisa de fogo, de coisa linda como Samaria. E aí Deus vai dizer como Filipe: vai lá para o deserto que você vai falar para uma pessoa. Porque ser frutífero no reino de Deus não tem a ver com a quantidade, tem a ver com fidelidade. É apenas você fazer aquilo que Deus diz para você fazer. Não tem a ver com você falar muitas vezes, tem a ver com apenas você viver. É exatamente aquilo que Deus quer de você. Esta é a sensibilidade. A pergunta é: onde Deus está fazendo? O que Ele está fazendo? Eu vou me juntar ao que Ele está fazendo. E o que Deus está fazendo nesta igreja? Eu reparei que esta igreja está se preparando para uma grande colheita. Tudo isto é apenas uma coisa: preparem-se. Preparem-se. Preparem-se, porque vocês estão grávidos. Sabe qual é o problema da gravidez? Quem já teve filho sabe disso.
Filho é bênção, mas quando vem muda a nossa rotina todinha. E a gente diz assim, meu Deus do céu, por que não me preparei? É ou não é? Já reparou? É muito engraçado como as mulheres se preparam para a gravidez. Às vezes eu vou fazer as visitas, né? Eu gosto de fazer visita antes dos filhos vão nascer. Eu vou orar pelo quarto, sempre eu vejo aqueles quartos lindos, né? De bebê, e eu tenho até na minha imagem como funciona. Tem um berço lindo, tem ali as cortinas, as prateleras, tem o guarda-roupinha, ali depois tem uma cadeira de amamentar, o berço. Eu saio de lá, chamo o marido pro cantinho e eu falo assim para ele: não fica chateado, eu sei que você gastou, você pintou, você fez tudo o que ela queria, mas vou te falar uma coisa, provavelmente ele não vai dormir nesse quarto. Depois ela vai pedir para você botar o berço no quarto dela. E ela nunca vai amamentar naquela cadeira. Não fique chateado, porque na cabeça dela, ela não sabe o que ele espera. Aí depois o pessoal volta e fala assim: pastor, você tinha razão. Fala assim: já tive 3. É ou não é? Eu estou falando bobagem. Quantas mulheres que têm filhos pequenos, pelo menos 2 anos, tem aqui? Ou já tiveram? Estou certo ou não estou? Por isso que Deus está dizendo para vocês: preparem-se. Preparem-se, porque Deus está chamando discipuladores. Aprenda de Jesus, ande com Jesus, ore como Jesus, ame como Jesus. Tenha um coração simples, singelo, capaz de aprender. Seja humilde, ou seja, receba. Sujeite-se à vontade do Pai. Aprenda com Ele. Esta é a simplicidade do Evangelho. É todo dia. Você deve acordar todo dia e dizer: Jesus, o que o Senhor tem para mim? Eu quero tudo. Eu quero tudo. Destrua todos os planos que Satanás tentará contra mim para tentar me desviar daquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu quero tudo. Faça minha agenda. É isto, Senhor, que eu tenho planejado. É isto que eu quero. Mas se o Senhor tiver alguma coisa melhor para mim, cancela meu pedido e me dá o que o Senhor tem. Porque é isso que eu quero. Sabe qual é a diferença? Você pode às vezes atuar e trabalhar humanamente falando tantas horas, e no final do dia você tem cansaço físico, mas a sua alma está se regozijando com a alegria, porque não é cansaço de alma, não é sobrecarga, é o jugo de Jesus. E esse jugo, ele é suave e leve. Entendeu a diferença? Aprendei de mim. Isto é o discipulado, este é o crescimento. Ele quer que você cresça dessa forma. Por isso, você precisa vir até Jesus, aprender dele, que é manso e humilde de coração. Aí ele vai dizer assim: o meu fardo é leve. Tem algo que você tem que se subjugar, se sujeitar. E sabe qual é a maior batalha que você tem? A maior simplicidade. Sabe por que você cai no pecado muitas vezes? Alguns de vocês estão dizendo assim: pastor, eu sei que o que você está dizendo é a palavra de Deus, mas eu tenho pecados que precisam ser tratados. Eu sou um soldado ferido. Eu tenho a pornografia, eu tenho a prostituição, eu tenho a impureza, eu tenho o ciúme, eu tenho a raiva, eu tenho a mágoa. Eu tenho áreas na minha vida que precisam ser tratadas. Eu aprendi com um camarada do século XVIII chamado John Owen, um puritano, escrevendo sobre a mortificação da carne. E ele escreveu uma frase que eu ouvi num testemunho de uma pessoa que se converteu da homossexualidade. E ela diz assim: eu não me converti da homossexualidade, mas da incredulidade. E eu não fui liberta dos meus pecados, concentrando-me nos meus pecados. Eu aprendi com John Owen que o nosso problema, porque nós continuamos escravos dos pecados, é porque nós não levamos a sério os nossos pecados de omissão, como a questões simples: orar e ler a palavra, orar com fervor e ler a palavra com paixão. Por quê? Porque quando você não trata seriamente os pecados de omissão,
com a mesma seriedade que são os pecados de rebeldia e desobediência, você não vai ser livre, porque a ausência do poder de Deus mina e você não consegue ter força e poder para vencer as áreas que você não consegue. Então o seu problema muitas vezes não são aqueles pecados que você se concentra, são aquelas coisas que você deixa de fazer. A simplicidade do Evangelho, que é orar e ler a palavra todos os dias. Às vezes nós estamos concentrados nas questões que são tão complexas para nós, mas esquecemos das simples e ficamos cansados e fadigados. Por isso que Jesus disse: o meu fardo é leve. Como está a sua vida de oração? A sua leitura da palavra? O que você tem recebido de Jesus todos os dias? Você vai reparar que na Casa de Paz você tem estudos prontos, e é muito bom, mas vai ser o testemunho da sua vida, as suas batalhas, que realmente estarão influenciando, impactando a vida de muitas pessoas. Você não precisa dizer que você já alcançou tudo. Você pode falar das suas lutas, você pode falar dos seus fracassos, você pode dizer tudo o que você é como a mulher samaritana, mas você vai aprontar para Jesus e dizer: tem um homem que me disse tudo que eu sou, venham e conheçam. E quando elas conhecerem Jesus, você vai perceber que elas terão a sua vida transformada. A simplicidade do Evangelho é assim. A simplicidade é fácil e trabalhosa ao mesmo tempo. Fácil como todas as graças cristãs, depois de criarem raízes na estrutura dos hábitos da nossa vida, se tornam fácil como respirar. É como dirigir carro. Quem começou a dirigir não sabia se olhava para cá, para esse espelho aqui, para o lado de cá, se botava aqui, parecia uma coisa altamente complicada e complexa demais. Depois de alguns anos você faz tudo tão automaticamente, porque se tornou um hábito. Seguir Jesus é um dia de cada vez. Esta citação é de um camarada chamado Richard Foster, que escreveu um livro com esse tema: simplicidade. Simplicidade. Quero convidar você a curvar a sua face por um instante. Ali mesmo onde você está. Eu não sei se você tem abraçado a religiosidade. A marca da religiosidade, ela está no que eu vou fazer, pastor? O que eu vou fazer? Na verdade, a marca do Evangelho é onde Deus está agindo, o que Ele está fazendo. Eu quero me unir àquilo que Ele está fazendo. Deus está convidando você nesses últimos tempos para você sair do seu lugar de conforto, da arquibancada. Deus está chamando para você não ser mais um frequentador de culto, mas para você pertencer, para você ser o culto. Deus está chamando você não mais para ser um consumidor de igreja, mas para você pertencer a uma igreja, você se doar, você ser a igreja. Deus está chamando você agora ao nível da paternidade espiritual. Deus está chamando você e dizendo: eu quero te dar filhos espirituais. Deus está chamando você a se envolver naquilo que Ele está fazendo. Talvez você está dizendo: eu preciso melhorar, é muito difícil. Você não sabe a minha vida, pastor. Você não sabe as minhas lutas. Talvez eu não saiba, mas Jesus sabe. E Ele está dizendo: você está cansado, você está sobrecarregado. Venha a mim, aprenda de mim. Aprender é um processo, não é um ato, não é uma coisa única, não é um evento. Talvez você está dizendo assim: oh meu Deus, eu preciso da unção de Deus. Ele é o próprio ungido.
Quando você está em Jesus, você está ungido, porque tudo vem dele, nada é seu. Nós não oramos para que Deus unja, talvez, ou abençoe um método, um programa, porque são as pessoas que são abençoadas quando elas estão em Jesus. Não é você que vai fazer as coisas acontecerem, é Ele. Você não convence ninguém, você é apenas uma testemunha. Advogado já existe, só há um, e esse se chama Jesus. Ele é quem defende, Ele é quem acusa, Ele é aquele que neste momento é advogado, e Ele é capaz de defender você. Mas chegará o dia que Ele vai ser juiz, e ali não haverá mais desculpas para os seus pecados. E se você está ouvindo a voz de Deus dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, frustrado, fatigado, fracassado, você não aguenta mais dizer: Deus me perdoa. Você já diz: Jesus, eu tenho vergonha de fazer as mesmas orações, pelas mesmas áreas, pelos mesmos fracassos. E você está concentrado em tentar melhorar. Você não vai melhorar, porque Deus não melhora nada, Ele transforma mesmo, Ele faz novas coisas. É diferente, Ele quer te dar um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova roupagem. Ele quer tirar as suas sobrecargas, o jugo que te oprime, o jugo que te fadiga, e Ele quer dar para você o jugo e o fardo dele, que é suave e leve. A batalha mais difícil do Evangelho é você morrer a você mesmo para ser o seu discípulo, e você dizer: Jesus, me perdoa, porque eu tenho tentado fazer do meu jeito, porque eu sou como Marta, tentando te agradar, tentando receber a aprovação do Senhor, como um filho ferido que tenta provar que merece o amor do Pai. E na verdade esse amor você já tem há tanto tempo que você não percebe que Ele quer tirar o jugo que te escraviza. Religião e Evangelho não é a mesma coisa. Religião cansa, religião frustra. Talvez você diz: eu me decepcionei com a igreja. Talvez você abraçou uma igreja do ponto de vista religioso e não uma família. Na família tem dificuldades, tem problemas, mas ali é que nós crescemos, porque Deus usa até os nossos problemas de relacionamento para nos transformar, para nos moldar. Somos lixas na vida dos outros, nos arranhamos por vezes, mas no final percebemos que estamos ficando polidos, diferentes, transformados. Que nem casamento. O casamento não nos cura, o casamento revela todas as coisas mal resolvidas na nossa vida. Aponta para nós e nos mostra uma imagem que nós nem conhecíamos de nós mesmos. Porque o segredo da cura sempre começa com o diagnóstico, o que você tem. Enquanto você não entrar em consciência com as tuas feridas, você não tem como ser curado, porque só podemos ser curados naquilo que nós percebemos. E isto dói, mas é o processo de Deus. Você precisa abrir mão da religiosidade, do que você vai fazer para Deus. Orgulhoso, você não pode fazer nada por Deus. Vou trabalhar na obra do Senhor. Não, você tem que juntar-se ao que Ele está fazendo. Todos os frutos vêm dEle, é por Ele e para Ele. A glória é toda dEle. Não roube a glória de Deus. Renda toda a glória e toda a honra a Ele. Quando você entender que Ele está agindo, Ele está trabalhando, não é você que faz acontecer as coisas de Deus, é Ele que está agindo, é Ele que está operando, é Ele que está te chamando ao movimento do que Ele está fazendo. Os sinais de que a colheita está pronta estão aí. Apenas você precisa de um relacionamento com Cristo, andar com Ele e dizer: Jesus, me perdoa, porque eu tenho pecado na simplicidade das coisas, no orar, no ler a palavra, no descansar. Senhor, aqui há pessoas
que em algum momento da sua vida elas confundiram andar contigo com a religiosidade. E nós queremos pedir perdão ao Senhor. Se você nesta noite está ouvindo o chamado de Jesus para você: vinde a mim, venha até mim, porque eu vou te dar descanso. Quantos de vocês nesta noite estão dizendo: Jesus, eu quero ir até o Senhor, eu preciso do teu descanso? Eu quero primeiramente perguntar para pessoas que nunca disseram: Jesus, eu quero me entregar a Ti, que estão fazendo esta oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é um chamado para mudar de religião, não é um chamado para abraçar uma outra religião, é um chamado para relacionar-se com Cristo. Há alguém nesta noite? Levante uma das suas mãos, por favor, se você está fazendo essa oração pela primeira vez. Eu estou indo até Jesus. Levante bem alto, para eu poder orar com você e por você neste momento. Há alguém? Há alguém nesta noite? Depois eu vou chamar, talvez você queira vir aqui à frente para orarmos juntos. Talvez você que já está na igreja há um bom tempo, cansado, frustrado, frustrada, fadigada, não consegue mais crer. Apenas você está cumprindo rituais. E você precisa dizer: eu preciso descanso, porque eu estou cansado. Eu preciso dessa simplicidade. Talvez você tenha se concentrado tanto na exterioridade, em mudar hábitos, se mudar o seu coração, não funciona. Aí você precisa dizer: Jesus, eu quero, Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos cantar. Eu vou chamar aqui o pastor Marcelo. Enquanto nós cantamos, eu gostaria de orar por você, que você viesse aqui à minha direita. Quem está entregando a sua vida a Jesus, se você quer tomar essa decisão, e se você quer estar livre do fardo da religiosidade e dizer: eu quero me juntar ao que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é discípulos e discipuladores. Aqueles que estão abraçando a casa de paz são discipuladores. Aqueles que estão vindo para os treinamentos e os abraços e os ministérios que Deus está fazendo, estão vindo para ser discipuladores. Eu quero me juntar ao que Deus está fazendo, pastor. Eu vou sair da arquibancada, eu preciso dessa cura, eu me levanto, eu quero. Você vai vir aqui à minha esquerda, que eu quero orar por você, porque eu estou me unindo àquilo que Deus está fazendo neste lugar, ali em São José dos Campos, em vários lugares do Brasil, no mundo todo. Deus está chamando gente para se unir àquilo que Deus está fazendo. Você precisa aceitar essa chamada. Vamos cantar. E eu vou chamar aqui o pastor Marcelo para ele me ajudar a orar.